espaço físico nos outdoors de painéis digitais para as feiras de Curitiba. Você quer que isso vire lei? Não sai daí, roda a vinheta. Esse é mais um episódio onde a gente debate projetos que podem mudar a rotina da cidade. E hoje a gente está com um projeto de lei que pretende, enfim, dar um espaço para que as feiras possam divulgar os seus horários, o que vai ser exposto nessas feiras em Curitiba. E assim, as pessoas que estão visitando a cidade ou até mesmo os curitibanos podem saber o que está tendo de diferente aí nas feiras da cidade. Bom, enfim, eu estou aqui com o vereador Fernando Klinger, que apresenta esse projeto. E nós temos também dois convidados. Eu vou começar dando um oi aqui para o Fernando Klinger. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar trabalhando, né, num projeto que deve virar lei. Então, acho que isso vai ser algo que vai fazer diferença na nossa cidade, vai contribuir com boa parte daqueles que têm as feiras municipais e tudo isso. Tá certo. Alisson Pontarola é CEO do grupo Outdoor Media. Seja bem-vindo, Alisson. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado, vereador Fernando Klinger, pelo convite e, mais uma vez, é importante estar aqui num debate, numa oportunidade de contribuir com a cidade. E a Cláudia Dias é feirante e vai falar da realidade do dia a dia de quem está ali atendendo a população. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, também agradeço a oportunidade. Acho que esse projeto ele é muito bem-vindo, né? A iniciativa é muito bem-vinda e necessária, né, para a divulgação das feiras livres aqui em Curitiba. Perfeito. Fernando, então, vamos começar com você explicando basicamente o que é esse projeto para as pessoas entenderem e por que ele foi proposto. Muito bem, esse projeto ele já vem de uma disponibilidade que a Prefeitura de Curitiba tem nesses painéis de mídia digital, né? O que acontece? A Prefeitura tem direito a 1 hora por dia. E nessa 1 hora por dia, nós fizemos uma lei propondo o quê? Que 30% dessa 1 hora, ou seja, aproximadamente 18 minutos, sejam utilizados para as feiras de Curitiba. Feira livre, feira temática, feira do Largo da Ordem. É uma maneira de você promover esses espaços, promover esse comércio, promover essa atividade a um custo zero para todo esse sistema, né? Que são o sistema das feiras da nossa cidade. E essa foi uma demanda que trouxeram para o senhor? Como é que isso surgiu? Isso surgiu de duas formas. Eu digo que o político ele tem que muito mais ouvir do que falar. Eu sempre digo isso. Um dia eu participei de um evento ali no Largo da Ordem com os feirantes. E eles falaram assim, puxa, Curitiba avançou muito na área de shows. Só que agora ficou parado, porque o pessoal acaba vindo por shows, movimenta isso e não tem divulgação das feiras. E aquilo eu deixei marcadinho. Aí um dia, em conversa com o próprio Alisson, né, eu fiquei sabendo dessa 1 hora que a Prefeitura tinha direito. Uhum. Baseado nessas duas informações, a gente construiu o projeto de lei. Então, assim, são 30%, daquela 1 hora que a Prefeitura tem direito, 30% seriam 18 minutos. 18 por minutos dia para divulgar as feiras que estão rolando na cidade. Isso ajudaria a pessoas que vêm para outros eventos saberem que está rolando alguma outra coisa diferente que elas podem também aproveitar durante a estadia na cidade, é isso, né? Sim, e você pode usar ela tanto no reforço das feiras livres, por exemplo, a Feira do Juvevê. Você pode usar os painéis que estão naquela região para reforçar a própria feira de sábado e outras feiras que acontecem durante a semana, quanto utilizar na Feira do Inverno, Feira do Natal, Primavera, na Feira do Largo da Ordem. Então, você aí tem um mix de feiras que você pode equalizar e para que todo mundo acabe ganhando, né, com essa divulgação. Agora, vou perguntar para o Alisson, vamos definir o que é esse painel, Alisson? Porque a gente, às vezes, está pensando no Clear Channel, que tem aquele dos pontos de ônibus, mas não é esse, né? É um painel maior.
Nós estamos falando do DOH, né? A mídia externa, a mídia exterior, a mídia outdoor em Curitiba eu preciso fazer esse registro antes de mais nada. É a mídia mais organizada do Brasil. A ponto de, na nossa lei de mídia, nós termos criado junto à prefeitura esse dispositivo em que a prefeitura usufrui de 1 hora por dia em cada uma das telas de outdoor digital espalhadas por Curitiba. As telas de grande formato, os outdoors, né, que passam por uma evolução, e a lei de Curitiba, como eu mencionei, ela foi muito bem elaborada e ela, então, nos levou a tornar Curitiba a cidade mais digitalizada no Out of Home. Então, todas as outras cidades do Brasil, quando querem construir uma legislação de mídia externa na cidade, elas vêm fazer benchmark em Curitiba. E passam por isso, passam por essa doação, né? Acho que é a única mídia que efetivamente doa ao poder público, né, o seu espaço, e não tem no poder público um anunciante. Então, essa mídia, todas as telas digitais que surgem em Curitiba, seja porque ela foi transformada em um outdoor tradicional para um outdoor digital, ou já nasce com outdoor digital, já nasce com essa obrigação de doar 1 hora por dia da sua programação. E essa 1 hora, por exemplo, qual é o horário de funcionamento desses painéis? Eu vou dar 1 hora para a prefeitura, mas vai ser lá, sei lá, 3 da manhã. Funciona assim? Não, é uma pergunta importante, porque dentro dessa composição de lei, nós temos uma preocupação também, né, com todo o entorno. Então, os painéis de Digital Out of Home, nós temos um range de horário que vai das 6 da manhã até as 23 horas. Então, e essa 1 hora, ela é distribuída em diferentes momentos do dia, né? Na verdade, nós tecnicamente chamamos isso de slot. Então, são em torno de 470 inserções por dia que a prefeitura tem por painel. Fica mais fácil da gente falar 1 hora, né? Mas traduzindo em mídia, essa 1 hora são 470 impressões, são 470 vezes que este anúncio é publicado naquele painel. E isso está distribuído durante o dia. É bastante coisa, né? É muita coisa. Se você for comparar, por exemplo, a um plano de mídia em que você está usando algumas rádios, né? Você vai ter 5, 4 inserções por dia por rádio, né? Esse é o poder da mídia exterior. Tem uma média de quantos painéis tem em Curitiba? Hoje, em torno de 250, 270 painéis. Mas, como eu disse anteriormente, Curitiba é a cidade que mais digitaliza, que é transformar um outdoor convencional, né? E é importante dizer hoje que Curitiba já não tem mais aquele outdoor de papel, né? São os front lights, né? A linguagem da comunicação exterior, ela é muito técnica, né? Então, quando a gente fala de um Digital Out of Home, é um painel que era estático e se transformou numa tela LED digital. Tá certo. E, bom, vou perguntar para a Cláudia, daqui a pouco a gente vai falar sobre Times Square, Curitiba, mas eu prefiro falar com você primeiro, para entender como é que os feirantes recebem essa notícia, né? O Klinger já falou que foi até uma demanda de vocês, mas no que isso impacta o comércio das feiras? Então, na verdade, sim, é uma demanda que a gente está sempre, nas reuniões que participa assim, da comissão de feiras, ali com o Instituto Municipal de Turismo, a gente está sempre pedindo por mais divulgação. Né, vou dar o exemplo aqui da Feira do Largo da Ordem. Ela é frequentada tradicionalmente pelos curitibanos, né, e pelos turistas, mas nós precisamos de mais turistas. Então, divulgar, porque o turista, ele, né, não conhece a cidade, então essa divulgação vai fazer com que nos leve, né, ele até a feira. Então, eu acho muito importante. E além do turista que vem para cá e tem momentos durante a semana, que talvez vá embora no final de semana, ele pode saber de outras feiras que estão rolando durante a semana, que são as feiras de bairros, por exemplo, né, que tem ali o artesanato curitibano, são mais ou menos 18 feiras de bairro. Então, eu acho bem importante. A divulgação, eu acho que é sempre bom, nunca é demais. A mais famosa que a gente tem é a Feira do Largo da Ordem, né? Sim. E ela sempre acontece, ela não é sazonal, mas nós temos algumas feiras que são sazonais, né? Sim, que são as feiras especiais da Praça Osório e da Santos Andrade. Você tem a de Páscoa, aí vem a de Inverno, Primavera e Natal, que também precisam ser divulgadas e elas acontecem durante a semana toda, né? Ela tem um período, né? Algumas são mais curtas, Páscoa e Primavera, e a de Inverno e Natal mais longa. Então, quanto mais divulgação, melhor. E geralmente são os mesmos feirantes? Como é que é isso?
As feiras especiais ocorrem por edital, então não são sempre os mesmos, então depende ali da seleção. Agora, a do Largo da Ordem, sim, são feirantes fixos, mas tem também o rodízio do pessoal de bairro, né, que participa em alguns lugares ali da feira. Então, tem também um movimento, que não é só os mesmos. Tá certo. E tem alguma outra coisa que você acha que precise para melhorar a divulgação das feiras? Qual que é a que mais sofre, assim? São as feiras de bairro? Porque a feira do Largo é lotada, né? Sempre, todo domingo, mesmo chovendo, aquilo vira um formigueiro. Olha, pela dimensão que ela tem quase 900 barracas. Né? Você pensando ali em artesãos, alimentação, colecionismo e artes plásticas. Então, para a gente quer mais movimento ainda. Quanto mais... Acho que ela é muito viva, essa feira. Ela tem 54 anos. Então, eu digo assim, não vai ferver a ponto que a gente não dê conta. Tá certo. Mas, sim, as feiras de bairro precisam muito de divulgação. Porque tem ali, né, o artesanato e a pessoa que está visitando Curitiba, que não vai estar aqui no domingo, pode conhecer, né, o artesanato curitibano através também das feiras de bairro. A culinária curitibana dessa de feira, né? Tá certo. O Klinger, quando você pensou nessa porcentagem para os feirantes, você lembrou da Times Square curitibana? Vai ter algum link com essa rua aí que a gente está esperando que aconteça? Eu não pensei antes, eu pensei durante. Isso eu posso te dizer, porque a Times Square também é um processo que levou alguns anos para caminhar na nossa cidade. Né? E ela veio no final do ano passado que ela formalizou. Então, quando a gente propôs a lei, você chega e diz, puxa, e a Times Square, né? O nosso distrito de mídia aqui de Curitiba. Você imaginou quando a gente tiver na Marechal Deodoro todo aquele volume anunciando essas feiras, né? Então, acho que isso também vai dar uma... Por si só, o distrito de mídia, ele já é um evento. Tá certo, a pessoa vai lá porque ela quer ver aquele lugar, né? Sim, sim. E acho que o Alisson pode comentar até de tudo que vai ter no distrito, né? Isso sim, eu ia perguntar para o Alisson isso mesmo. Como é que tá isso aí? Como é que tá o andamento? Todos nós estamos ansiosos, né? E realmente a lei foi promulgada no final do ano passado, o prefeito Eduardo abraçou isso também com muita energia. O Departamento de Uso do Solo de Curitiba tem sido assim muito exímio e cauteloso nas liberações, né? Exímio no sentido de trazer um olhar da especificidade das liberações, das licenças. É importante a gente lembrar que cada painel, cada ativo, né, ele passa por um licenciamento rigoroso em Curitiba. Né? Como eu disse anteriormente, nós temos uma lei que é muito bem desenhada e ela é rigorosa como deve ser. Né? Nós damos boas-vindas a esse quesito da lei. Então, em que momento nós estamos? Muitos ativos, depois de passado por esse rigor do crivo do Departamento de Uso do Solo, que é importante, né, foram aprovados. Então, nós já temos em torno de 15 licenças expedidas. Depois das licenças expedidas, nós temos que fielmente cumprir o projeto que foi licenciado. Porque para você licenciar estas telas, nós temos toda uma estrutura de engenharia que tem que ser aprovada. E agora, exatamente nesse momento, nós estamos fabricando essas estruturas. Né? São diferentes empresas que vão operar neste trecho, né? Que é um trecho importante, ele se consolida ali na Praça Zacarias, né? Ele começa ali mais ou menos perto do Shopping Itália e ele se consolida lá na Praça Zacarias. Uma pergunta que eu queria fazer também, para complementar isso, ela vai mudar um pouquinho a arquitetura do ambiente, vai mudar a fachada de prédios, como é que vai ser isso? Não vai mudar nada das fachadas dos prédios, porque a lei realmente prevê isso, que nós só podemos usar, os painéis só podem ser licenciados nas fachadas que são cegas. Onde tem uma janela, por exemplo, você não pode ter um painel. Então, o que muda sim é você ter uma fachada estática, que está lá já, né, que já é um espaço visual que existe, né, esse espaço vai ser transformado em um espaço digital. Ou um paredão, por exemplo, de um prédio, como eles fazem agora aquelas artes
de grafitagem, isso. enfim, esses espaços também podem ser usados. São esses espaços que serão usados, né? E são os espaços onde estão as pichações. Nós vamos transformar estas pichações também, né, em telas LED. E além disso, alguns topos de prédio também vão ter os painéis lá, né? É importante dizer que esse é um processo que se consolida com o tempo, né? Ou seja, é um projeto. Então, no primeiro ano nós vamos ter algumas telas, no segundo ano nós teremos um acréscimo disso, né? A consolidação desse projeto é algo que demora em torno de 5 anos, né? E por que isso é importante para a cidade? Porque aqui a gente vê a mídia sendo usada como um ativo regenerativo de uma região que precisa de contornos de arquitetura, mídia e outros cuidados para que ela tenha uma vida nova, né? Então nós temos um cuidado, uma zeladoria muito grande para entender como que esses ativos vão interagir, né, com aquele espaço. E todo mundo usa um termo que não é exatamente o termo correto. A Times Square ela é apenas uma inspiração, mas o princípio é distritos de mídia que na história do mundo, né, todas as políticas de regenerar regiões centrais, por exemplo, que perderam ao longo do tempo o seu glamour, a sua importância, né? A mídia é usada como um dos agentes regenerativos. Porque a mídia vai trazer, como foi o exemplo da Times Square, um cuidado maior com a região, que é promovido, num segundo momento, a partir da associação destas empresas que vão se unir para cuidar da zeladoria da limpeza, da zeladoria da segurança, né? E, por consequência, aqueles espaços que estão melhor iluminados, melhor cuidados e mais seguro, por consequência, o entorno passa a ter uma vida diferente, né? É diferente eu ir num lugar onde eu tenho mais segurança, né? E, assim como existe a teoria do vidro quebrado, né? Um vidro quebrado chama outro vidro quebrado, né? Uma luz chama outra luz, uma benfeitoria chama outra benfeitoria, e eu genuinamente acredito que entre 4 e 5 anos nós vamos ter naquele trecho ali algo, ouso dizer, né, como um bom curitibano que ama Curitiba, ainda melhor do que a Times Square. Vamos ter restaurantes lindos, vamos ter um comércio mais ativo, vamos ter eventos melhores, vamos ter feiras diferentes lá, né? Nós temos um prefeito que tem essa visão e a gente tem que aproveitar essa visão, né? Temos vereadores como o Fernando que abraçam essa causa e, por ser telas digitais, sim, vai ter um espaço naquelas telas também para as ações da prefeitura e o conteúdo que a prefeitura então determinar. Tá certo. Então, na Times Square pode ser que já tenha reservado espaço para os feirantes, né? Quem sabe? E, Fernando, como é que está, em que pé, para as pessoas terem noção, em que pé está esse projeto de lei agora? Esse projeto já passou pela CCJ, já passou por outras comissões. Faltam 2 comissões para ele estar apto à votação em plenário. Okay. Então, creio que 30 dias ele já se torna apto para votação. Lembrando que a gente grava, mas vai ser publicado depois, né, esse programa. Mas ele já passou pela arrebentação, que é a CCJ, né, que é o mais difícil ali. Depois agora passa pela análise de outras comissões e estando pronto para o plenário, e é só uma questão de ajuste lá com o pessoal do plenário para entrar Perfeito. Em pauta, né? Ok. Bom, para você que está assistindo, se você gostou desse projeto, se você acha que esse projeto é importante para a cidade, já comenta aí, deixa seu comentário no próprio YouTube, deixa seu like, compartilha essa informação. Você que é feirante, que quer divulgar essa ideia para que outros feirantes saibam e apoiem, né, a ideia do Klinger. Então, não deixe de interagir com esse conteúdo de hoje. E a gente está finalizando esse programa aqui. Eu vou deixar para cada um tempinho para se despedir, para falar da importância do projeto mais uma vez. Se quiser ressaltar alguma coisa, eu vou começar com o vereador. Muito obrigado pelo tempo. Eu digo também muito obrigado pelos nossos convidados, né? A gente é ponte, aqui está o empresário, aqui vai estar a representante dos que vão ter os benefícios, né? E que a gente consiga avançar isso para cada dia tornar uma cidade melhor e mais justa para todos. Muito obrigado. Imagina. Cláudia,
Pode deixar teu recado. Bom, agradeço o convite, a oportunidade. Espero muito que seja aprovado. Eu acho que é um benefício bem importante para as feiras livres de Curitiba. Né? Quanto mais divulgação, melhor. Então, ficaremos aí na torcida para que seja aprovado. Obrigada. E Alisson? Eu agradeço a gentileza. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado pelo espaço. Um espaço lindo, inclusive, né? Parabéns para Curitiba por ter esse podcast que é tão informativo e importante. A Cláudia, eu desejo sucesso, que você tenha acesso à melhor mídia do mundo. Aqui é claro que é alguém que ama mídia out of home falando. E fico à disposição, Fernando, sempre para participar de projetos inteligentes como esse. Perfeito. Bom, esse é um programa que a gente criou, inventou para democratizar a informação, para a população ficar mais conectada com as decisões políticas da cidade, para a população entender o que os parlamentares estão propondo para a cidade. Então, se você puder, compartilhe esse programa, dá o teu like, dá teu comentário, interaja para que a gente entenda que isso está sendo bom para a população, porque as pessoas estão entendendo o recado. E até o próximo programa.